Sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos, respirem fundo. Vamos acalmando os pensamentos, pedir a presença do Mestre Jesus e dos mentores para que nos acompanhem na leitura de mais algumas páginas do livro Ave Cristo, que possam sair daqui vibrações boas para todos que se encontram em hospitais, todos que estão doentes e seus familiares, renovando-lhes a fé, sabendo que tudo vai passar. Obrigada, Senhor, que assim seja. Paramos na página 294. Vamos ler a página 294 hoje, hein? Não seria possível encontrar atividade remunerada em Drépano a fim de amparar o menino? O profeta ancião ouviu-a satisfeito e rogou-lhe tempo. O projeto era razoável, mas a localidade era demasiado pobre para que vingasse de pronto. Esperaria, no entanto, a visita de companheiros cristãos de outras terras. Estava convicto de que o projeto encontraria excelente oportunidade noutra região. Retirou-se Lívia, esperançada, de coração nutrido por vigorosa fé. Algumas semanas transcorreram sem novidade, quando o venerando leitor dos evangelhos veio trazer-lhe importante notícia. Achava-se de passagem na vila conhecido amigo de Neápolis. Nota do autor: Neápolis, Campania, Itália, hoje Nápoles. O panificador Lúcio Agripa, que se dispunha a ouvi-la e auxiliá-la no que lhe fosse possível. Guiada por exupério, Lívia compareceu à frente do benfeitor, cujo semblante exteriorizava a beleza moral dos grandes cristãos da antiguidade. Olhos plácidos a fulgurarem na face rugosa, a que os cabelos encanecidos emprestavam prateada moldura. Agripa, depois de escutá-la, falou sem afetação: Minha filha, julgo razoável esclarecer-te quanto à nossa posição em casa. Noutro tempo, retínhamos numerosos escravos e não éramos felizes. Mas depois que Domícia e eu aceitamos Jesus por mestre, nossos hábitos foram renovados, os cativos foram libertados e nossos costumes simplificados. A fortuna em dinheiro fugiu de nossa casa. Todavia, a tranquilidade passou a morar conosco como um talento celestial. Somos hoje tão pobres como aqueles que nos auxiliaram em nossa fábrica de pão. Se aceitas a nossa vida frugal, podemos reconhecer-te com a criança. Sei que desejas trabalhar e não ficarias inativa. Poderás partilhar com Pociana, nossa velha colaboradora cega, os serviços diários no moinho. A ausência dos olhos confere maior atenção para os serviços dessa natureza, de vez que a nossa pedra de moer é adequada ao concurso humano. Afirmo-te, porém, que não podemos oferecer senão um salário irrisório, apenas o bastante para pagamento da instrução necessária ao pequenino. E com um largo sorriso, o generoso forasteiro concluiu: Estarás, porém, conosco na intimidade do templo doméstico. Temos nossas preces particulares, em paz e alegria. Neápolis, graças a Deus, não conhece a perseguição. Lívia não sabia expressar o próprio contentamento. Ah, Senhor, isso é tudo quanto desejo! Exclamou jubilosa.
Servirei de bom grado em vossa casa. Lá desfrutarei a tranquilidade de que necessito. E Celso obterá a necessária disciplina para crescer honrosamente. O panificador, homem simples e prestimoso, conversou sobre música e regozijou-se saber que conduziria para casa não somente uma colaboradora exclusiva das tarefas braçais, mas também primorosa arpista. E depois de alguns dias, Lívia e Celso puseram-se ao mar, no rumo à cidade nova. À chegada, o menino, em deslumbramento, gritava a felicidade que o possuía. O golfe esplêndido, o casario praiano e o constante espetáculo do Vesúvio, o penacho de fumo a perder-se no firmamento, constituíam motivos de longas e minuciosas indagações. Lívia, apesar da cegueira física, não cabia em si de esperança. Eles estavam do lado do vulcão Vesúvio e achava lindo. Mal sabia o que ia acontecer depois, né? Domícia, a esposa do benfeitor, recebeu-a de coração aberto e, após uma semana de recuperação das forças, entrou em boa forma no trabalho. A propriedade erguia-se na rua movimentada e arborizada, sendo objeto de grande interesse público. Qual acontecia em todas as antigas cidades, o trigo entrava puro no estabelecimento e aí era convenientemente transformado em farinha para a manufatura do pão. Ao lado de Ponciana, a filha de Basílio, incumbria-se da mó. A princípio, o trabalho se lhe figurou excessivamente pesado, mas Lívia, rendendo graças a Jesus por haver encontrado algo com que ocupar a mente atribulada, procurou adaptar-se, cantando, ao novo gênero de obrigações. Na primeira noite, recolheu-se fatigada ao quarto singelo que Domícia reservara para ela e o pequeno. E Celso, que se sentia realmente como seu filhinho, contrariado em vê-la abatida, comentou um novo tipo de luta perguntando: "Mãezinha, por que tanto trabalho? Não seria melhor tomar o nosso alaúde e ganhar dinheiro das pessoas que passam nas ruas?" "Não, meu filho. O serviço é o único meio através do qual podemos extravasar as riquezas do coração no engrandecimento da vida. Amas a Jesus e desejas servi-lo?" "Sim, sim." "Então é indispensável salientarmos cooperar com ele, disputando para nós a satisfação de fazer o mais difícil. Se todos procurarmos a alegria de colher, quem se incumbirá do sacrifício de plantar?" Revelando, porém, o cérebro infantil distanciado das questões filosóficas, Celso continuava indagando: "Onde está Jesus, mãezinha?" "Segue-nos passo a passo, meu filho. Sabe quando nos esforçamos por imitá-lo e conhece-nos as faltas e fraquezas, assim como o sol nos envia do céu a sua luz, fazendo-se presente da maneira constante em nossa estrada. Também o Senhor é o divino sol de nossa alma, a iluminar-nos por dentro, despertando-nos para o bem e guiando-nos à vida imortal." Minha mãezinha Hortência dizia que era o maior amigo das crianças. Era e é, ainda e sempre.
acrescentou Lívia carinhosa. Jesus confia nas crianças, esperando que elas cresçam com a glória da bondade e da paz, a fim de que o mundo se transforme em reino de Deus. Quinto Celso abraçou a mãezinha espiritual com mais ternura, sentou-se e recitou pequena oração de louvor e reconhecimento ao Divino Mestre, e logo após, segurando a destra de Lívia, adormeceu com a despreocupação de um pássaro feliz. A filha de Basílio, depois de latear agasalhando o menino, prosseguiu velando pela noite adentro. Porque insondáveis desígnios fora parar naquela casa com uma criança que não lhe pertencia pelos laços consanguíneos? Porque misteriosas determinações do Senhor fora trazida a Sicília, e da Sicília a Neápolis, onde a vida lhe surgia inteiramente nova? Onde estariam Tassiano e Blandina, que supunha nunca mais reencontrar? Lívia recordou um a um os dias difíceis que vinha atravessando desde a separação do velho pai, e rendeu graças a Jesus por haver encontrado aquele pouso de reconforto e paz. Acariciou o pequeno que ressonava placidamente e rogou a bênção do céu para ambos, sentindo-se quase feliz, mas ignorando que o convívio de Hortência lhe havia transmitido as sementes de nova dor, com que ela devagar caminharia para a morte. Eu acho que ela pegou pneumonia. Capítulo 5. Expiação. O regresso de Tassiano e da filha a Leão verificou-se em manhã radiosa de luz. Informado pelo sogro, cuja presença suportara com dificuldade, de que os médicos haviam recomendado o retorno de Lucila com urgência ao clima provinciano, resolveu retornar sem detença o caminho do lar. A volta, contudo, fora amorosa, em razão dos ventos contrários que lambiam o Mediterrâneo. Os nossos viajantes entristeciam-se com a demora, ansiosos que estavam pela recuperação da paz no campo. O patrício sentia-se mais tranquilo acerca da filha doente. Se a esposa deliberara efetuar a viagem, conselho dos facultativos, semelhante medida era bem o sinal de que a enferma não estaria em condições tão precárias quanto se supunha. Certo, Lucila restabelecer-se-ia calmamente na Vila Vetúrio. A família não sofreria golpes de maior importância. Por este motivo, deixava-se levar por um desejo único: rever o velho filósofo e a filha, cujas afeições eram abençoado estímulo a levantar-lhe as forças para viver. Ele e Blandina gastaram longas horas conversando sobre música ou projetando excursões campestres na expectativa do longo e venturoso abraço de volta. No entanto, dolorosa decepção aguardava-os. Realmente encontraram Lucila forte e restaurada na entusiástica preparação do casamento com o tio, mas estarrecidos, pai e filha receberam as infaustas notícias da cidade. O afinador e a filha haviam sofrido a perseguição considerada legal. O enviado imperial promovera minuciosas devassas e os nazarenos haviam experimentado os rigores da lei.
Muitos se mantinham fugidos, outros haviam sido mortos. Tassiano, abatido, ouvia os apressados informes dos domésticos. Algumas horas depois da chegada à vila, Helena provocou um encontro mais íntimo com o esposo, crivando-o de perguntas acerca da saúde paterna e explicando as razões que a fizeram ausentar-se precipitadamente de Roma. Esperava-o ansiosa quando o médico de confiança lhe aconselhara o retorno imediato ao clima gaulês. Lucila, frágil, parecia uma flor a extinguir-se. Não vacilara assim em voltar sem delonga. O marido escutava, absorto, mostrando-se mentalmente em outra parte. A filha de Vetúrio conhecia os motivos de semelhante distração. Deixara Blandina nos aposentos particulares, inconformada e lacrimosa, e pela atitude da filha, não podia ignorar que o esposo por dentro, naquele instante, era um homem espiritualmente transtornado. Fixou-o com mais atenção e falou num tom de voz em que se misturavam as vibrações de mágoa e de atrevimento. Tassiano, não posso calar a revolta justa que me assoma ao espírito, à frente do desencanto a que nos constranges em casa. Esperava sinceramente o teu regresso, não apenas na condição de mulher que aguarda o companheiro, mas também na posição de mãe, aflita pelo reencontro da filhinha distante. Contudo, a ausência de cristãos desclassificados que sofreram simplesmente o ajuste necessário com as leis, compele-te a terrível máscara de surpresa e de dor, com o agravante de haveres permitido a fascinação de Blandina pelos sortilégios desses feiticeiros. Temos nossa filha doente e prejudicada por desleixo da tua parte. De nada me valeu tão longo sacrifício pela primogênita, quando relegaste nossa filhinha mais nova a superstições e desvarios, porque não creio esteja Blandina isenta da loucura galileia. Ainda se estivéssemos à frente de pessoas respeitáveis. Helena, atalhou o companheiro visivelmente contrariado. Guarda cautela com as tuas referências. Basílio e a filha eram nossos amigos diletos. Se adotavam o cristianismo por norma de fé, jamais se reportavam a isso em nossas conversações. Nossa comunhão foi sempre mais digna. Não me parece, considerou a esposa irônica. A tua reação diz bem dos teus sentimentos. Ao regressar, fui bem informada de que a filha do liberto de Carpo guardava a intenção de substituir-me. Dominado por semelhante mulher, qualquer homem desavisado naturalmente nada a ver. É uma calúnia, clamou Tassiano, principiando a expressar-se. Lívia era casada e não seria capaz de descer do compromisso assumido. Patrício quis atirar-lhe em rosto quanto sabia de experiência própria do procedimento dela mesma, na estreita ligação com Teodulo. Contudo, julgou prudente calar-se. Fim da curta pausa, continuou. Ainda agora em Roma, num ligeiro entendimento com Cláudio Lício, a cuja amizade recomendei-lhe o marido, vinha saber de sua viuvez.
Não te doerá o coração feminino a desventura de uma pobre e indefesa mulher? Ah, era então casada! Sim, cheguei a abraçar-lhe o esposo, Marcelo Voluciano, que desejava tentar a vida em Roma, onde apareceu morto nas águas do Tibre. Esperava rever a nossa amiga para transmitir-lhe a notícia. Entretanto, Helena empalideceu de súbito, compreendendo que o sedutor de Lucila havia mentido até ao fim. Começou a refletir na trama escura dos destinos do seu grupo familiar. Mais interessada na recuperação da própria tranquilidade, tratou de esquecer tudo. Adoçou a expressão da bela máscara fisionômica e, fingindo dignidade ferida, exclamou: Querido, conversemos sem irritação. De certo, não me cabia ver nossa casa invadida por estranha influência, sem reagir. De algum modo, todavia, tudo fiz para não desmerecer a tua confiança em se tratando de amigos do teu círculo pessoal. O velho afinador e a filha foram presos em movimentado conventículo do culto proibido, na casa miserável de um ancião reconhecidamente louco, que respondia pelo nome de Lucano Vestino. Ignácio Valeriano e a esposa, agora ausentes, são romanos de excelente linhagem. Viajaram para cá em minha companhia. Tecemos, por isso, fortes laços afetivos. Compreendo a perigosa situação dos destinos e sem esquecer-me de que a moça exercera o mister de preceptora de nossa filha, de conformidade com as recomendações de Teódolo, e impetrei o indulto das autoridades para ambos. O legado de Augusto, entretanto, esclareceu a nossa casa que Basílio foi tão singularmente audacioso no insulto às nossas tradições e às nossas leis, que muito a contragosto se viu obrigado a levá-lo aos cavaletes do suplício, dos quais, segundo supomos, morreu de forte susto, de vez que não chegou a ser supliciado. Continuei a trabalhar pela libertação da jovem, mas vi frustrados todos os meus intentos, porque o representante de César, de acordo com a voz pública, apaixonou-se por ela, separando-a das demais mulheres encarceradas. Lívia, pelas informações que obtive, passou a viver num gabinete isolado, onde Valeriano ia vê-la diariamente. Enciumada, Climene, a esposa de Ignácio, ao que nos consta, mandou aplicar-lhe um cáustico aos olhos, por intermédio de uma criada de nome Simésia. Todavia, a prisioneira, não se sabe como, e auxiliada não se sabe por quem, conseguiu evadir-se pouco depois, valendo-se das sombras da noite. Não pude saber se a pobrezinha ausentou-se ilesa ou se os olhos dela foram vítimas da perversidade de Climene. Procurei a única pessoa capaz de aclarar-nos a segurança, a servidora Sinésia. Contudo, Ignácio Valeriano, quando tomou conhecimento da fuga, foi acometida de estranha demência. Gritava pela mulher amada em voz estentórica e, depois de barbaramente espancar a criada, tentando arrancar-lhe alguma confissão, determinou fosse ela algemada para interrogatório no dia seguinte. Mas ao amanhecer,
O cadáver da infeliz foi encontrado na prisão, rígido e frio. Sinésia foi assassinada por alguém que soube ocultar-se nas teias de impetrável mistério. Como tudo isso é doloroso, deplorou Tassiano de olhar nublado. Helena percebeu a diferença que se operava nele e prosseguiu com maior inflexão de carinho. Sabendo por antecipação como te afligiam os deploráveis sucessos, determinei providências para que a casinha de Basílio fosse guardada a cavaleiro de qualquer irreverência das autoridades. Espero possas encontrar a residência humilde nas mesmas condições que o velho a deixou, tudo sem mudança. E à frente do companheiro, prostrado pela dor, completou a mentirosa versão dos fatos, ajuntando: todavia, não me preocupei tão somente com esse aspecto da situação. Convicta de que chegarias de momento para outro, encarreguei Teódulo de visitar o porto de Massília na esperança de colher qualquer informe sobre um possível embarque da jovem para algum lugar. Tassiano, angustiado, pronunciou breves palavras de conhecimento. A suposta benemerência da esposa, de alguma sorte, redimia aos seus olhos. Então, paramos na página 303. Li somente as 2 primeiras linhas da página 303. Boa noite! Vamos ler mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Mas antes vamos fazer uma prece. Então sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos, respirem fundo. Jesus querido, mentores, acompanhe-nos na leitura de mais algumas páginas do livro Ave Cristo, que possam sair vibrações boas daqui e elas possam ser encaminhadas para todos os doentes, todas as pessoas que estão em hospitais, seus familiares, seus parentes. Que todos possam ter a fé renovada, se sentir abraçados, sentir um alívio, sentir que tudo vai passar. Pode demorar, pode ser dolorido, mas vai passar. Obrigada por tudo, Senhor, e que assim seja. Então, paramos na página 203 e eu li só as 2 primeiras linhas. Então, o Tassiano, ele foi até a casa do antigo, não lembro o nome do cara, Súbrio. Qual que é o nome dele? O pai da Lívia. Foi na casa dele e agora ele tá lá, ele tá pensando. Ao entardecer, encaminhou-se para o domicílio singelo. A sós, na peça estreita, deu curso à emoção que lhe fluía da alma. Contemplou a harpa agora muda, sentou-se na poltrona que lhe era familiar e, à distância dos olhos alheios, cedeu ao pranto convulsivo. Lembrei, porque eu li, o nome do cara é Basílio. Recordava-se de Basílio, encanecido e confiante. Revia Lívia em pensamento, recapitulando a noite das despedidas, e não sabia se chorava de amor ou de compaixão. Cambaleante, abeirou-se do pequeno gabinete
em que o velho se entregava a estudos habituais e, após compulsar alguns trechos de leitura, encontrou anotações evangélicas do afinador, que lhe pronunciavam as predileções religiosas. Algumas notas autobiográficas enfileiravam-se esclarecedoras. Basílio não era cristão de muito. Em Cipro, devotava-se ao culto de Sérapis, curador. Somente em Massília, meses antes da transferência para Leão, é que conhecera o Evangelho, afeiçoando-se a Jesus. Receitas e instruções aos enfermos do tempo em que venerava o antigo deus egípcio, então transformado em companheiro do Esculápio, ministravam-se preciosas anotações alusivas ao Novo Testamento, poesias de louvor às antigas divindades e apontamentos apostólicos do cristianismo nascente jaziam colecionados, revelando-lhe a caminhada espiritual. Por último, deteve-se Taciano, admirando o curioso trabalho de Basílio, intitulado De Sérapis a Cristo, em que marcava a definitiva transição. O genro de Vetúrio examinou a documentação com um respeito que jamais consagrara a qualquer assunto ligado à personalidade do Messias Galileu. Em seguida, abismou-se em pesadas cismas. Porque se via assim perseguido pelo Cristo em toda parte, lembrou o primeiro contato com o Pai, arrebatado pelo martírio, em supremo testemunho de fé. Recordou a longínqua festa da Vila Vetúrio, em que o pequeno Silvano perdera a vida. Rememorou o sacrifício de Rufo, o escravo decidido e fiel ao próprio ideal, e em lágrimas referiu nos derradeiros dias de sua mãe, insulada no ambiente doméstico. As reminiscências do enforcamento de Súbrio passaram nítidas por sua imaginação. Entretanto, continuava odiando os princípios nazarenos. Não podia conceber uma terra em que os senhores se nivelassem com os escravos. Recusava a teoria do perdão irrestrito. Jamais concordaria com a solidariedade entre patrícios e plebeus. Os deuses antigos, as epopeias romanas, as conquistas dos imperadores e a palavra dos filósofos que haviam construído o direito na República e no Império, dominavam-lhe o coração com demasiado vigor para que pudesse surpreender-se facilmente do mundo moral em que alicerçara a própria razão de ser, desde a mesmice distante. Fora consagrado a Cibele e trazia no peito o selo ardente da fé que orientara os seus antepassados, e nessa confiança pretendia morrer. De que modo confrontar Apolo, o benfeitor triunfante da natureza, com Jesus triste, um homem judeu crucificado entre malfeitores? Por que separar-se do culto da alegria e da fartura para submeter-se aos sinistros banquetes de sangue nos circos? Por que razão Basílio e Lívia haviam aderido ao movimento que se lhe afigurava detestável ideologia de espíritos infernais?
contudo, amava-os, ainda não obstante cristãos. No antigo liberto, encontrara a vida emocional da alma paterna, e na jovem pudera surpreender um coração afim, capaz de fazer-lhe a felicidade na condição de companheira ou irmã. Acariciado pelo vento frio do crepúsculo, demorou-se o patrício numa das janelas, meditando. Quase noite fechada, quando se dispunha ao regresso, eis que Blandina lhe surge ao encalço. A trefega criaturinha procurava-o aflita por todos os cantos da herdade, e ao abraçá-lo foi acometida de longo acesso de choro. O genitor taciturno tornou ao lar, reconduzindo-a em pranto. No dia imediato, entrou em entendimento com o proprietário do casebre, que o afinador alugara por tempo indefinido. Tassiano propunha-se conservá-lo para o culto das próprias recordações. Encontraria Lívia? Passara em avistar-se com o legado de Augusto, mas Ignácio Valeriano, depois de ligeira permanência na Aquitânia, tornara a sede do império. Após adquirir o ninho singelo onde Basílio estacionara por tempo tão curto, diariamente passava lá o tempo que lhe sobrava das tarefas costumeiras, quase sempre seguido de Blandina, que não olvidava os ausentes. As mãos infantis, minúsculas e frágeis, dedilhavam o instrumento, buscando imitar a amiga que partira, demandando rumo incerto, aplaudida pelo pai, que se distraía em lhe reparando a diligência. Por mais lhe proibisse a mãezinha tais passeios, mais se empenhava em burilar a vigilância dos servos, a fim de reunir-se ao genitor em suas isoladas reflexões. A amizade pelo filósofo e pela preceptora desterrada era cada vez mais intensa e mais viva em sua imaginação de criança. Muitas vezes perguntava ao pai se Lívia tinha sido furtada em algum assalto de Plutão, e noutras ocasiões afirmava, cerrando os olhos, que o vovô Basílio se achava sorridente ao seu lado, abraçando-a. Certa noite em que Tassiano se demorara na choupana, além do hábito que lhe era próprio, Blandina à porta contemplava o firmamento constelado quando inesperadamente deferiu uma exclamação de alegria, brandando espantada. Vovô! Vovô Basílio! Papai, veja! Está chegando! Fixou o gesto de quem abraçava algum ente querido e acrescentou entusiástica: Paizinho, vovô está ao seu lado! Ao seu lado! Tassiano nada via, mas a expressão felicíssima da filha ecoava-lhe fundo ao coração. Rememorou antigas histórias em que os mortos tornavam a convivência com os vivos, e, emocionando-se com as palavras da filhinha, admitiu que a sombra do amigo ali pairasse realmente. Teve a impressão de que o amado companheiro ali se mantinha invisível, como se lhe recebesse o hálito quente sobre o rosto. De olhos brilhantes, animados pela chama de inexpressíveis sentimentos, recomendou a miúda interlocutora: Blandina, se vês vovô,
Por que não sabermos dele quando reencontraremos Lívia? A pequena obedeceu e, com a naturalidade de quem se dirigia ao ancião ressuscitado, inquiriu: Vovô, o senhor não está ouvindo a pergunta de papai? Segundos de pesada expectação rolaram no acanhado recinto. Que respondeu ele, minha filha? Blandina fitou no genitor olhar terno e confiante informou. Vovô respondeu que estaremos todos juntos quando escutarmos o hino às estrelas outra vez. Tassiano sentiu que indefinível angústia lhe absorvia a voz e o coração. Calado, tomou a destra da pequenina para voltarem à casa, onde, ilhado em seu gabinete particular, engolfou-se em obcecantes e aflitivos pensamentos. A existência em Leão prosseguiu expectante, rotineira, monótona. Na primavera de 256, entretanto, a Vila Vetúrio engalanara-se para o casamento de Galba e Lucila, com a imponência característica das famílias abastadas da época. O noivo, não obstante, prematuramente envelhecido, e a jovem companheira, bela e fútil, pareciam irradiar otimismo e ventura. O Pílio, embora trôpego e fatigado, retribuindo a visita do genro, acompanhara o filho para a cerimônia dos esponsais. O retorno dele, depois de tantos anos, trouxera grande interesse na capital da Gália Lugdunense. O suntuoso palácio rural convertera-se de novo em centro importante de intrigas políticas, através de noitadas fulgurantes e alegres. Cada vez mais próspero nos negócios materiais, o velhinho instituíra vultuosas dádivas à pobreza, em homenagem ao consórcio da primeira neta. Festas expressivas foram organizadas por vários dias, destacando-se a grande naumaquia nos jardins da herdade, levada a efeito com inexcedível esplendor. O encarnecido sogro desdobrava-se em gentilezas por fazer-se amável com o enteado, mas, ao contrário do que sucedia com Helena, imperturbável e feliz com a realização do sonho que lhe atormentava a ambição materna, Tassiano não sabia como esconder a preocupação e a tristeza que lhe amarfanhavam o espírito. É que Blandina definhava sem motivo justificado. Possuída de incompreensível melancolia, a menina, por vezes, passava horas e horas na câmara de repouso, a pensar e pensar. Não valiam conselhos nem pareceres médicos. Pálida, estiolada, dava a ideia de viver mentalmente em enorme distância de si mesma. Compareceu à solenidade dos esposais, agarrada ao braço paterno, apesar da desaprovação de Helena, que diante do rostinho ossudo e descolorido não tinha coragem para forçar determinações. Percebendo-lhe a debilidade orgânica e talvez para ser agradável aos filhos, o avô Vetúrio, assim que os nubentes se ausentaram em direitura à capital do império, propôs a mudança temporária da família para Bahias. Nota do autor. Hoje, Bahia. Bahias. Hoje, Bahia. Não é Bahia do Brasil, tá? É Bahia. B-A-I-A.
Bahia. Vou escrever aí. No Golfo Maravilhoso de Neápolis, onde possuía confortável residência de recreio. O sul da Itália operava milagres e a amenidade do clima restauraria as forças da doentinha. As excursões pelas praias próximas e as visitas periódicas que poderiam efetuar a ilha de Capri, certo lhe renovariam as cores. Deixariam a vila sob a responsabilidade de Teódulo, de vez que ele também seguiria o genro e a filha. Sentia-se entediado de turbilhão citadino. Tinha sede na natureza. Entusiasmado, pediu que a viagem não sofresse delongas. Estava convicto de que a saúde da netinha reclamava providências imediatas. Em razão disso, nada surgiu que adiasse a realização. Garbosa Galera, em breve tempo, conduzia a família para a estação indicada, na época um dos mais concorridos centros termais da Itália. A viagem corria calma. Tassiano e a filhinha rejubilavam-se por toda parte com os painéis sublimes da natureza, mas Helena, invariavelmente pródiga em complicações e inutilidades, rodeava-se de todo um séquito de camareiras, costureiras, cantores e bailarinos que lhe afugentassem os ósseos. Assegurava que a beleza da costa neapolitana outra coisa não era senão enfadonha quietude e, forrando-se ao sacrifício para satisfazer os caprichos do pai e as necessidades da filha, projetava festividades e aventuras com que se desvencilhasse do tempo. Embalde, Anacleta, agora com cabelos brancos e visivelmente fatigada, buscava induzi-la ao descanso. A matrona, cujos encantos juvenis foram sempre conservados com elixires e unguentos, gargalhava zombeteira. Acreditava que os deuses mantinham inalteráveis a saúde e a alegria de quantos se dispusessem a cultivar o otimismo e a dominação. A vida, repetia comumente, era propriedade dos mais fortes. A felicidade consagrava aqueles que calassem os fracos e os ignorantes sob os pés. Os viajantes e a comitiva atingiram o Golfo Esplêndido, sem novidades dignas de menção. O domicílio de Vetúrio em Bahias, ou será Baias? Vamos ler como Baias. O domicílio de Vetúrio em Baias, admiravelmente cuidado por mãos amigas, era um palacete em miniatura, que trepadeiras floridas ocultavam à frente do mar. Ali a alma e o corpo obteriam surpreendentes recursos de recuperação. O espetáculo das águas azuis, asilando inúmeros barcos de pescadores em melodiosas cantilenas que o vento sussurrante e doce espalhava pelas redondezas, era milagroso refrigério. Enquanto Tassiano providenciava o reajuste de 2 pequenas e confortáveis embarcações para o contato mais íntimo com a natureza, Helena determinava medidas para que as viaturas da residência fossem devidamente renovadas, a fim de entregar-se aos velhos hábitos da vida social intensiva. Paramos na página 309.
Jesus querido, mentores, obrigada por ficarem conosco, nos auxiliando na leitura do livro. Que as vibrações que saíram daqui possam ter chegado aos seus destinatários. Obrigada por tudo, Mestre. Que assim seja.